a escalada do confronto geopolítico Estados Unidos e China. Guerra tecnológica, militar, comercial, diplomática. A gente até separou algumas notícias aqui para a gente ser um gancho para a gente conversar. Por exemplo, tem aqui essa notícia do South China Morning Post, né? Cientista americano condenado por laços com a China considera empregos em Hong Kong, né? Ex-professor de Harvard, Charles Lieber, alvo da agora extinta Iniciativa China, que é um macartismo anti-China nos Estados Unidos, diz que está explorando oportunidades em várias instituições. Tem outra notícia aqui. Pioneiro da nanotecnologia, Van Zolin, deixa os Estados Unidos para trabalhar na China em tempo integral. Pai dos nanogeradores, é um dos cientistas mais influentes dos Estados Unidos, assume cargo no Instituto de Pequim. Olha só que coisa incrível. Então, por enquanto, tem essas notícias aqui. Depois a gente vai conversar sobre outras coisas, mas, enfim. Como é que você está vendo essa escalada? Você nota isso mesmo? E como você vê a reação dos chineses, do governo chinês em relação a isso? Miguel, esse assunto leve, né? Hoje só tem assunto leve, como você falou, né? Vamos lá. Bom, eu acho que essa questão da perseguição aos chineses nos Estados Unidos, né, é mais um dos tiros no pé que a Casa Branca vem dando dos vários nos últimos anos, né? Quer dizer, acho que uma série de iniciativas a intenção da Casa Branca é travar ou bloquear o desenvolvimento chinês, boicotar uma série de iniciativas chinesas, por exemplo, bloqueando acesso da China à alta tecnologia, por exemplo, chips. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Se está funcionando, se não está funcionando. Agora acabou de ser anunciado, semana passada, um pacote de 1,6 bilhão de dólares, né? Isso aí vai dar o quê? Dá mais de 8 bilhões de reais para financiar veículos de mídia independente para conterem as ameaças malignas da China no mundo, né? Isso é uma coisa especificamente para a questão da mídia, né? Então, assim, quase todo mês tem uma novidade. E acho que isso que se colocou agora no começo, né, é um dos, como diz os blowback, né? Como eles falam em inglês, quer dizer, é um gol contra, né? Porque tem havido uma migração gigantesca de cientistas de origem chinesa em geral, né, que estão nos Estados Unidos. Lembrar que a China é o maior fornecedor de cientistas para os Estados Unidos nas últimas décadas. Só que o que vem acontecendo nos últimos anos, se eu não me engano, tem um dado, depois precisa ver direitinho, mas não sei se foi nos últimos 20 anos, 10 anos, talvez, cerca de 20 mil cientistas chineses saíram dos Estados Unidos. Nem todos voltaram para a China, é verdade. Muitos foram para a Europa, por exemplo. Mas esse clima de macartismo anti-chinês, que no fundo é uma sinofobia, né? uma xenofobia, mas uma sinofobia, já está começando a complicar as condições de trabalho dos cientistas, né? Porque eles estão cada vez mais perseguidos. Esses exemplos que você colocou aí, primeiro um cara, na verdade, dos Estados Unidos, acho que é Charles Lieber, né? Que é um dos grandes, é um dos papas da química. Charles Lieber é um dos papas da química e da nanotecnologia também. É um dos pioneiros no uso de nanotecnologia, por exemplo, para a medicina. Esse cara foi condenado, né, nos marcos dessa iniciativa China, que, por sinal, eles até tiveram que suspender, né, oficialmente. Mas ele agora está cogitando ir para Hong Kong ou para a China continental, né? E o outro cientista que você colocou, essa é uma notícia, essa do Lieber é uma notícia que já tem alguns meses. Essa é uma notícia mais recente, se eu não me engano, acho que é dessa semana, Wang Zhonglin, que é um cara que tem um ranking que é feito, acho que pela Harvard, um ranking de cientistas do mundo inteiro. Esse cara ano passado, ele estava em primeiro no ranking. É um ranking que analisa publicações, né, e citações de publicações de milhões de cientistas do mundo inteiro. Esse cara é o campeão do ano passado. Simplesmente esse cara disse: eu não aguento mais trabalhar nos Estados Unidos, eu estou voltando para a China. Então, acho que isso é mais um dos capítulos, né, das tentativas desastradas dos Estados Unidos de tentar conter
o avanço da China na tecnologia. E isso não está funcionando, né? A gente está vendo que não está funcionando, e aí, enfim, não sei se você quer jogar mais algumas notícias, mas tem vários indícios de que isso vem acontecendo, sobretudo nos últimos anos, né? Eu vou colocar aqui na tela o portal Global Times, que é um dos portais oficiais lá da China, né? Do governo chinês, do Partido Comunista. Ele é do Comitê Central. O Global Times é ligado ao Comitê Central do partido. Então, olha só, você vê várias matérias na capa falam dessa escalada do confronto com os Estados Unidos, né? Na capa. Você vê aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, um relatório recente, divulgado agora há pouco pelo Congresso americano, contra intercâmbios acadêmicos entre Estados Unidos e China. Aqui à esquerda. A direita tem ali, segundo choque da China, é outra variante da retórica da ameaça chinesa. Isso é segundo choque porque fala sobre um discurso feito por uma liderança americana, um discurso feito por um think tank, um diretor de um think tank importante nos Estados Unidos, falando sobre o segundo choque. O primeiro seria a entrada da China naquele processo de industrialização muito rápido, que acabou gerando desindustrialização dos Estados Unidos, né? E o segundo seria na parte tecnológica, mas a retórica, né? O artigo critica a retórica, né? Porque é uma questão comercial, uma questão que há uma divisão internacional do trabalho, as próprias empresas americanas que se mudaram para a China, não foi a China que um plano maligno para destruir a indústria americana. Na relação dos intercâmbios acadêmicos, por exemplo, tem uma notícia recente, também, mais uma paranoia macartista americana, contra drones agrícolas, drones chineses usados na agricultura americana, que aí que estariam espionando a agricultura americana. Aí tem um editorial também recente do Global Times que eles falam assim, mas é muita ignorância. Os Estados Unidos e a China estabeleceram acordos científicos há anos já. Cientistas chineses compartilharam tecnologia chinesa com os americanos e vice-versa, para desenvolver a agricultura em ambos os países. Então você vê que aí, quando entra esse macartismo, ele rompe com acordos científicos que a China sempre esteve aberta a partilhar com os Estados Unidos, porque interessa a ela também receber tecnologia. Ela ajuda a fornecer drones a baixo custo para ajudar a agricultura americana e ela recebe, por sua vez, algumas tecnologias, né? Então, isso que é triste. Porque o que me parece triste, que eles comentaram, as relações comerciais entre a China e os Estados Unidos são muito grandes. Os Estados Unidos é um dos maiores parceiros comerciais da China. Eu vi recentemente, quase 14% das exportações chinesas vão para os Estados Unidos. Você tem muitas trocas científicas, comerciais, milhares de estudantes chineses foram estudar nos Estados Unidos. Os americanos também foram trabalhar na China. Então, essa retórica, como você também está falando, ela tem prejudicado muito a economia americana, que acabou se envolvendo com a China. Mas como é que você vê, do ponto de vista prático, tanto para os Estados Unidos como para a China, essas iniciativas elas estão ferindo o negócio, estão interrompendo acordos e, eventualmente, levando até o fim de algumas trocas comerciais. Aonde isso vai dar, na sua opinião? Olha, Miguel, na verdade, os Estados Unidos estão numa sinuca de bico, né? Porque o problema é o seguinte, os Estados Unidos, evidente que ainda tem, digamos, liderança em alguns setores da tecnologia, né? Por exemplo, a gente sabe a questão dos chips, apesar de que quem fabrica são os taiwaneses, mas a tecnologia, principalmente o software, né? Ainda é de origem estadunidense. Os Estados Unidos têm, evidentemente, que um poderio militar gigantesco e uma tecnologia militar, né, também avançada, apesar de que, né, em alguns setores a Rússia já é mais avançada, né, porque a Rússia, por exemplo, tem os mísseis hipersônicos, e a China também tem, e o Irã também tem, né, coisa que os americanos ainda não têm. E é evidente que os Estados Unidos têm um poder financeiro, né, gigantesco e um poder, digamos, da sua indústria cultural,
né, que é gigantesco e que eles nessas horas, né, a gente sabe que é mobilizado a máquina de mentiras, né, a máquina de vender ilusões de Hollywood, agora Netflix, né? Então, de fato, o poder estadunidense não é pequeno. O problema é que, do ponto de vista da tecnologia, da economia, da indústria, a China não só ultrapassou os Estados Unidos em vários setores, como ela está se distanciando. A gente falou sobre isso um dia desses, né? Inclusive numa live também aqui na Fórum, sobre, por exemplo, a diferença entre instalação de robôs industriais entre China e Estados Unidos, ou então a dependência, né, de bens intermediários, né, que os industriais americanos têm que comprar da China para finalizar os seus produtos, né, hoje é uma dependência muito grande. Ora, o que isso está causando na prática? Na prática, toda vez que os Estados Unidos tentam uma medida dessa para atacar a China, para ferir a China, no final das contas, muitas vezes, eles acabam se ferindo e despertam um processo chinês de lutar pela sua soberania. Então, exemplos claros, né? Primeiro tentaram a guerra comercial, na época do Trump. Essa guerra comercial não deu certo, né? Quem mais saiu prejudicado foram os industriais dos Estados Unidos, foi os consumidores nos Estados Unidos, porque alguns produtos ficaram mais caros. Você teve mais de 3 mil empresas estadunidenses que estão processando o governo dos Estados Unidos até hoje pelas perdas das tarifas que foram impostas aos produtos chineses. Então, isso não funcionou. Depois a gente teve o caso da Huawei, né, onde os Estados Unidos aplicou sanções contra a Huawei, impediu o acesso da Huawei de semicondutores mais avançados, de chips mais avançados. Qual foi o resultado disso? Sim, a Huawei, nos primeiros anos, sofreu muito, né? Por exemplo, o mercado de telefones celulares, que a Huawei tinha acabado de superar a Apple e a Samsung mundialmente, a Huawei caiu para, 10º lugar, porque parou de vender celulares no mundo inteiro pela falta do chip 5G e pela falta de acesso à Play Store do Google, né? Então, o celular chinês hoje, você não consegue ter acesso aos aplicativos ocidentais. Ora, depois de 2, 3 anos, o que a Huawei fez? Começou a ir atrás e desenvolver os seus próprios chips, né? E hoje ela voltou, ano passado, né, com um chip de 7 nanômetros, no seu celular 5G, que foi uma grande sensação nos Estados Unidos, que foi lançado, ironicamente, no dia em que a Gina Raimondo, que é a secretária de Comércio dos Estados Unidos, que é a pessoa responsável por aplicar sanções nos países, a Gina Raimondo estava na China e a Huawei lançou o seu telefone 5G assim, né, in your face, como dizem, né, na sua cara. Então a Huawei hoje volta a ter um protagonismo gigantesco, né, e expandindo para outros setores. A Huawei já está se metendo em fabricação de carros smart cars e carros elétricos, né. A Huawei está expandindo para o setor de mineração, né, que é importantíssimo do ponto de vista da segurança, né, dos trabalhadores e da eficácia da mineração de carvão, por exemplo. Então, a Huawei não deu certo. Aí agora, no último ano e pouco, a sanção em geral às empresas chinesas para que elas não tenham acesso aos chips de última geração. O que está acontecendo na China já faz mais de um ano? Uma campanha nacional multibilionária em todos os níveis de governo, em todos os níveis da iniciativa privada, para que a China possa desenvolver os seus próprios chips. E tem uma notícia recente, né, que saiu, inclusive na Nikkei, não sei se tem aí para compartilhar, mas que os chips de 5 nanômetros... Não, essa é o outro lado da moeda, né? É a incapacidade dos Estados Unidos de produzir as coisas domesticamente. Mas os chips de 5 nanômetros são feitos por uma subsidiária da Huawei, mas que são produzidos pela SMIC, né, que está em Xangai, eles já estão, segundo especialistas, chegando muito próximo, em termos de eficácia, aos chips de 3 nanômetros, né? Então, 5 da China e 3 da TSMC de Taiwan. Ora, isso está dizendo o quê? Está dizendo que a China está recuperando, né, esse gap
essa distância tecnológica em relação à tecnologia dos Estados Unidos e de Taiwan. Ora, o que eu ouço aqui o tempo inteiro dos meus amigos na China como piada? Né? A gente às vezes está em festa, em jantar falando de geopolítica, alguém vem e oferece um brinde ao Trump, um brinde ao Biden e às sanções que obrigaram a China a desenvolver as suas próprias capacidades tecnológicas soberanas em setores como de chips. Né? Então, na verdade, é isso. Quer dizer, cada vez que os Estados Unidos tentam uma medida como essa, a reação chinesa ela não é imediata, ela leva 2, 3, 4, 5 anos, mas é da China conseguir fabricar por conta própria coisas que artigos de tecnologia que ela dependia dos Estados Unidos até pouco tempo atrás. Exatamente. Você falou um brinde, mostrou o chá, o pessoal acha que é um copão de uísque, cheio de uísque aí. Ó, chazinho, chazinho aqui, ó. Maravilha. Não, eu estou aqui pegando aqui essa notícia da Nikkei, para a gente mostrar aqui na tela, daqui a pouco eu mostro. Mas eu tenho acompanhado isso, né? Isso aí, inclusive, foi uma das lutas épicas da nova ordem mundial, né? Porque os Estados Unidos tentou estrangular a China. Ele tentou, e tenta até hoje, né? As sanções só têm aumentado. Só que, pela primeira vez, as sanções estão se voltando contra o próprio Estados Unidos. Eu vi aqui até uma coisa curiosa, só a China pode proporcionar isso, quer ver? Está aqui no site da Huawei. Olha que coisa curiosa. O site da Huawei tem o seguinte historial, né? Aqui, ó. Reagindo. É a tradução aqui do Google, né? Então fica às vezes um pouquinho estranho. Os Estados Unidos declararam uma guerra comercial contra o mundo, mas os chineses ganharam. Isso é interessante porque, de fato, os Estados Unidos eles têm abusado do instrumento de sanção comercial. Inclusive, hoje, aconteceu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a guerra na Ucrânia. E o ministro de Relações Exteriores da China, o Wang Yi, ele foi um dos que falaram. A China ela é membro permanente do Conselho de Segurança, foi um dos que falaram. E ele falou que os Estados Unidos não pode usar um problema na Ucrânia para sancionar o mundo inteiro, como ele está fazendo. Né? Ele usa isso como instrumento geopolítico em função do conforto, da posição que ele desfruta, que é de possuir a moeda, né, de reserva internacional, o dólar. Então, usando esse trunfo, ele acaba covardemente criando disrupções econômicas e comerciais no mundo inteiro, prejudicando. Os mais prejudicados são as nações africanas, mais pobres, os latino-americanos, né? Mas, dessa vez, a China ela adquiriu uma magnitude tal que as sanções não se voltam mais contra ela, se voltam contra o próprio Estados Unidos. Né? Ela usa essas sanções, na realidade, para se desenvolver. Eu tenho lido bastante sobre isso. A questão das sanções tecnológicas contra a China geraram um boom das startups chinesas, como não se via há décadas, e, pelo contrário, um declínio das startups americanas, que ficaram sem financiamento, enquanto que as startups chinesas, a razão óbvia, a China hoje em dia tem gigantes tecnológicos. Você tem a Alibaba, você tem a Tencent, Baidu, você tem a Huawei, essas gigantes, elas estão entre as maiores do mundo. A partir do momento em que os Estados Unidos iniciam uma guerra comercial contra a China, impondo sanções para prejudicar as empresas, e elas sentiram no bolso. A Huawei, você mencionou, ela sentiu no bolso. Ela teve prejuízo. Ela parou de vender celular, que é o principal produto da Huawei. Imagina você parar de vender o seu principal produto durante uns 2 anos. Né? Ela ficou ali na margem. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, isso gerou o que o pessoal chama de guerra existencial. Né? No conceito militar, quando um país vive uma guerra existencial,
Ele coloca todas as suas energias ali, porque é vida ou morte. Então, eles colocaram a China numa situação de vida ou morte. Então, essas gigantes começaram a financiar em grande escala as startups chinesas.